Melancolia, depressão, culpa, fundo do poço, diversos prejuízos físicos e emocionais, uma busca compulsória por sexo são assuntos delicados que o cineasta dinamarquês Lars von Trier, que sempre foi conhecido por chocar o público com temas que vão na contramão dos padrões estabelecidos pela sociedade, decidiu unir para criar mais um de seus filmes polêmicos que acabou se tornando um dos mais conhecidos e controversos de toda a sua carreira, o Ninfomaníaca de 2013, que faz parte da trilogia da depressão, precedido pelo Anticristo de 2009 e Melancolia de 2009, que também são filmes barra pesada desse diretor. Ninfomaníaca tem um tom de melancolia e solidão, ele passa uma sensação de vazio que o Lars von Trier fez questão de colocar para mostrar que aquela história é diferente, que nós não devemos alimentar nenhum sentimento de que no final tudo vai dar certo. Fica muito claro desde o início que o filme é um relato de uma vida miserável e trágica, tanto pela atmosfera, que é bem intimista, quanto pelo prenúncio de que algo trágico vai acontecer a qualquer momento. Além do mais, a temática e o título do filme já dão pistas do que a gente pode esperar. Ninfomaníaca começa quando um homem mais velho sai para comprar algumas coisas no mercado e de repente ele encontra uma mulher jogada no chão com sinais claros de espancamento. Mas quando o homem tenta ajudar, dizendo que vai chamar uma ambulância, a mulher rejeita essa ideia e diz que vai embora, mas sem conseguir se levantar direito. O homem então acaba levando ela para casa para cuidar dos ferimentos dela, e quando ela acorda, ela diz para ele que é a pior pessoa do mundo e que mereceu tudo aquilo. Ela diz também que é ninfomaníaca e que se ele tiver tempo, ela vai contar toda a história de vida dela e os motivos que levaram ela a chegar até aquela situação, iniciando assim os relatos íntimos de toda a sua trajetória. Um dos motivos que faz de Ninfomaníaca um filme tão polêmico é a escolha do tema principal. A ninfomania é um termo que foi utilizado por muitos séculos para caracterizar o desejo sexual elevado por parte de mulheres e a realização de atos sexuais que geravam prejuízos para elas, tanto físicos quanto psicológicos. Isso porque quando esse transtorno não tem o tratamento adequado, a pessoa acaba tendo diversos problemas nos relacionamentos, por não conseguir se controlar, já que é bem desafiador se manter num relacionamento com uma única pessoa por causa da demanda dela por sexo, que uma pessoa normal não consegue acompanhar. Inclusive isso é explorado no filme e mostra as consequências na vida a dois, gerando problemas até mesmo na relação da Joy e do filho pequeno dela. A ninfomania também atrapalha o dia a dia e gera complicações no trabalho, já que a rotina da pessoa vai ser completamente afetada pela falta de controle dela. A ninfomania sempre chamou a atenção das pessoas por ser um termo exclusivo para mulheres, já que para os homens esse mesmo transtorno se chama satiríase, que é um termo bem desconhecido e eu acho que a maioria nunca ouviu falar. Porque nos homens esse transtorno acaba sendo quase imperceptível, já que muitos se envolvem com muitas mulheres e na nossa cultura isso é visto como algo bem normal e comum. Só que com o passar do tempo, esse termo ninfomaníaca se tornou pejorativo, porque ele foi muito usado para recriminar mulheres no passado que tinham esse comportamento de buscar por atos sexuais de forma compulsória, sem controle. Muitas até já foram mortas por isso, e o Lars von Trier se aproveitou disso para tornar o filme mais polêmico ainda. Inclusive o diretor fez questão de colocar cenas bem ousadas de sexo explícito na íntegra e sem nenhum filtro, que dá a sensação de algo banal às vezes, tamanha naturalidade das gravações. Inclusive as duas atrizes que interpretaram a Joy nas fases jovem e mais velha estão de parabéns, porque elas tiveram que se entregar muito pro papel, porque foi algo bem desafiador. Tantas cenas de sexo com homens diferentes na frente da câmera, com certeza não é pra qualquer um não. Principalmente pra Stacey Martin, que ficou com a maior parte das cenas explícitas. Uma coisa que a gente consegue perceber durante a narrativa de Ninfomaníaca é que o comportamento da Joy é destrutivo não só pra ela, mas também pra todo mundo que de alguma forma entra na vida dela, chegando ao ponto de ela destruir famílias inteiras e não sentir nada. Isso porque ela não se importa com ninguém além do pai dela e ela tá sempre buscando mais e mais estímulos sexuais que nunca são saciados, levando ela para lugares obscuros com risco até mesmo de morte. O filme também levanta reflexões sobre amor e sexo na tentativa de banalizar o amor, colocando ele na mesma régua de um instinto sexual sem sentimento, mas ele também dá um bom exemplo
exemplo de que na prática não funciona dessa forma, porque quando a Joy forma uma família com o Jerome, que no início era um cara bem complicado de se lidar, mas por causa dela mudou completamente e os dois por algum tempo conseguiram levar uma vida feliz a dois, inclusive com um filho pequeno, mas logo o sonho virou um pesadelo por causa do transtorno da Joy e da necessidade que ela sentia em fazer sexo cada vez mais. E quando ela chegou no limite, o corpo dela já não respondia mais aos estímulos que ela já estava acostumada, ela acabou entrando num caminho obscuro, buscando estímulos mais fortes e prejudiciais fisicamente falando. Tudo que aconteceu com ela levou ela ao sadomasoquismo e humilhação, que ela sabia que era degradante, mas que ela não conseguia largar. Ela até tentou buscar ajuda, mas o máximo que ela conseguiu foi um grupo de mulheres anônimas que tinham o mesmo problema, tentando se privar dos estímulos, evitando eles, o que obviamente não deu certo, porque depois de uma abstinência prolongada, a recaída acaba sendo mais forte ainda. Como Lars von Trier é um diretor malucão e não tá nem aí, ele só quer contar a história dele, Ninfomaníaca inicialmente tinha mais de 5 horas de duração, isso depois de finalizado, o que é inviável para um filme que vai ser exibido no cinema. Então, depois de muita luta, a equipe de produção do filme conseguiu convencer ele a diminuir 90 minutos, mas ainda assim o filme ficou com mais de 4 horas. Então eles resolveram dividir ele em duas partes, o Ninfomaníaca volume 1 e volume 2. A primeira parte é muito superior à segunda, porque consegue causar aquele clima de mistério que é bem importante quando alguém tá contando uma história. No volume 1 também tem muitos pontos de virada que são bem interessantes, já que em vários momentos diferentes da vida da Joy são explorados. Mas na minha opinião, o filme tem sim momentos chatos que não precisavam estar ali, como por exemplo quando a Joy dá muita ênfase para alguns caras que ela conheceu. E se você for parar para assistir a versão completa do Lars von Trier, com as mais de 5 horas direto, você vai ter um desafio bem grande para conseguir finalizar tudo de uma vez. O volume 2 começa imediatamente de onde o primeiro acaba, já que ele só foi separado do material completo e pra mim ele se perde completamente. O foco nesse segundo filme se torna na vida da Joy, agora mais velha, com os desafios do transtorno dela depois de casada e com um filho pequeno, mas os eventos da vida dela tomam proporções ridículas a ponto de, por causa da ninfomaníaca, ela entrar em uma espécie de máfia que extorque homens que têm algum segredo, o que acaba não fazendo muito sentido. E aí depois aparece a personagem da Mia Goth, que também parece ser ninfomaníaca. Aliás, ninfomaníaca parece ter várias ninfomaníacas, do nada, fazendo coisas absurdas e sempre tem que culminar no encontro da Joy com o Jerome. O cara parece onipresente no filme. Enfim, Ninfomaníaca é um filme polêmico. Eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir esse filme já ficam animadinhos, sabendo que vai ter as cenas explícitas de sexo. Mas o que o Lars von Trier entrega é um soco na cara, mostrando uma doença compulsória que tem o poder de levar uma pessoa pro fundo do poço, literalmente, já que a depressão, a ansiedade, o abuso de substâncias e até coisas piores é o destino certo se a pessoa não se tratar. E no filme isso fica muito claro. A Joy se martiriza por não conseguir controlar algo que ela sabe que é prejudicial não só pra ela, mas pros outros também. E no final do filme você sai perturbado por ter presenciado toda aquela história, porque você entende a fundo o problema, apesar da parte 2 quebrar bastante a experiência, porque ficou parecendo que o Trier só queria aumentar a dose de perturbação e colocar uma situação chocante atrás da outra. Mas deixa aí nos comentários se você já assistiu Ninfomaníaca e a sua opinião sobre ele. Não esquece de deixar um like para fortalecer o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!